E aí, pessoal, beleza? Professor Vitor aqui. Estou gravando esse vídeo, assim como nos vídeos das semanas anteriores, para estar dando uma ajuda para vocês com a nossa atividade do Google Sala de Aula dessa semana e também para fazer um resuminho da matéria das nossas aulas dessa vez, ok? Assim como da outra vez, vou tentar fazer uma coisa para não ficar muito extensa, né? Então, no máximo aí perto de 10 minutinhos, para a gente não ficar tanto, porque eu sei que são várias matérias, de vários professores, senão fica bastante cansativo para vocês verem, né? Então, vou tentar fazer uma coisa mais rápida. Lembrando que esse tema aqui que a gente vai falar é o mesmo tema da nossa aula lá do Centro de Mídias dessa semana. Então, quem tiver internet, conseguir acessar tudo certinho, também não deixem de acompanhar também a aula lá do Centro de Mídias, ok? Então, ó, vou compartilhar a tela aqui para a gente podendo ir ver as paradas da aula enquanto conversa, certo? Primeira coisa, muito importante, vou passar aqui para vocês a habilidade que a gente vai trabalhar nessa aula, né? Então, a habilidade aqui é a habilidade 05 do sétimo ano do ensino fundamental, identificar e relacionar as vinculações entre as reformas religiosas protestante e contra-reforma católica e os processos culturais e sociais do período moderno na Europa e na América. Olha lá. Então, o que que isso quer dizer, né? O tema da nossa aula dessa semana, então, vai ser sobre a reforma protestante, né? Para quem não lembra nada sobre esse tema, né? O que quer dizer, o que significa, a reforma protestante vai ser o momento da história, né? Lá perto de 1517, mais ou menos, vai ser a época em que a gente vai ter surgindo aí as primeiras igrejas que são cristãs, né? Mas não são católicas, né? Por que isso acontece? Porque até então, na Europa, né? Até o período anterior a isso, só existia praticamente uma religião na Europa, né? Que era o catolicismo. Então, só existia a Igreja Católica praticamente na Europa. A Igreja Católica que dominava tudo, que era a única religião que a galera seguia por lá, né? E devido a isso, né, uma instituição muito poderosa, normal que tenha vários problemas, né? Então a Igreja Católica nesse período aí ela vai ter vários problemas, né? Então alguns problemas da Igreja Católica na época vai ser a corrupção, né? Então vai ter várias pessoas que vão passar a se posicionar contra isso, né? E uma dessas pessoas que vai se posicionar contra isso é esse cara aqui, né? A gente vai falar bastante dele nessa aula, né? Que é o Martinho Lutero. O Martinho Lutero, né, ele vai passar a fazer umas críticas muito pesadas contra a Igreja Católica por conta desses acontecimentos, né? Então ele vai criticar várias coisas, vai criticar a questão da corrupção que eu falei, que tinha muita corrupção entre os padres, os bispos, né? Às vezes até o Papa envolvido em alguma coisa. Então era uma instituição que tinha bastante corrupção. Tinha uma outra coisa, né, que aqui que a gente chama de venda de indulgência, né? O que que isso significa? Isso aí é quando o cara que tinha uma condição financeira bacana, né? Quando o cara tinha um dinheiro, ele ia lá e fazia um pagamento em dinheiro, né? E em troca desse pagamento em dinheiro, o padre dava o dava o perdão dos pecados dele, né? Então, era aí uma venda, né, do perdão pelos pecados. Então, o cara que tinha condição ele pagava e aí ele ganhava o perdão pelos pecados que ele já tinha feito, né, na confissão, ao invés de ter que fazer as orações lá e tal, ele pagava um valor financeiro. E outra coisa que ele vai criticar também é a venda de cargos, né? Então, hoje em dia, por exemplo, o cara ser padre na igreja, né? Ele precisa ficar lá no seminário, estudar vários anos, né? Para ser bispo é mais difícil ainda. E antigamente, né? Se a família tivesse condição também, podia pagar e aí o cara virava padre, virava bispo, né? Então, o Martinho Lutero ele vai criticar todas essas coisas e vai criar esse documento aqui, que a gente chama, né, que são as 95 teses do Martinho Lutero, né? Esse documento aqui ele vai pregar na porta de uma igreja, é um documento contendo 95 críticas à Igreja Católica da época, né? Então, ele vai pregar isso aqui na porta de uma igreja, vai ser expulso da Igreja Católica, obviamente, né? Mas vai fazer essa crítica aí. E cada vez mais, né, ele vai divulgando essas ideias e vai ter várias pessoas que concordam com ele e tal, né?
e isso vai fazendo se tornar mais importante, até que depois, né, vai ser fundada a Igreja Luterana, que vai ser a primeira igreja que é cristã, né, que, ou seja, é, que acredita nas ideias de Jesus Cristo e tal, uma igreja cristã, porém é uma igreja cristã desvinculada da igreja católica, que vai ser a igreja luterana. E aí, a partir dela, vão ter várias outras aí. Então, hoje tem um monte de igrejas evangélicas, né, mas a primeira é a igreja luterana, que começou, né, a partir dessas críticas que o Martinho Lutero fazia à igreja católica. Beleza? Então, aí vindo para a nossa atividade aqui do Google Sala de Aula dessa semana, né? Vocês vão acessar aí. Vai ter um textinho aqui explicando o básico, né? Sobre a Reforma Protestante, algumas informações que a gente tinha comentado aqui. Tem uma imagem do Martinho Lutero para vocês verem, né? Quem era. Aí, descendo aqui para as questões, né? Propriamente ditas. Vocês vão colocar, a primeira coisa, vão acessar aqui. Aí, vocês vão colocar o nome de vocês, né? Não esqueçam de colocar o nome completo para eu poder dar a nota depois, né? Aí vão ter três perguntas aqui, né? Aí a pergunta um: qual era praticamente a única religião existente na Europa até o início da Reforma Protestante? Então, conforme a gente conversou aqui nas nossas aulas, né? A única religião praticamente que existia na Europa naquela época era o catolicismo, né? Então, ainda não existia evangélico, vai passar a existir depois disso, né? Islâmico, budista, né? É, islamismo, no caso aqui, até existia, só que não na Europa, né? Era de outra região. Mas na Europa mesmo, a única religião que se existia praticamente era o catolicismo, que abrangia ali todos os países, então, em geral, era católico, beleza? Aí a segunda questão, né? Eram críticas feitas por Martinho Lutero. Então, o que que ele criticava na igreja, né? Vamos lá, primeiro aqui, venda de cargos. Então, ele criticava, né? A galera poder pagar para virar padre, para virar bispo, criticava isso, né? Uma das críticas que ele faz. Então, essa aqui é. Venda de perdão pelos pecados, também, né? Que a gente falou que a pessoa ia lá se confessar, aí se ela pagasse determinado valor, o padre dava o perdão dos pecados para ela, né? Então, também é uma coisa que ele criticava bastante, né? A terceira, corrupção. Corrupção também é uma coisa que se criticava muito, né? Com certeza. Então, Martin Lutero, uma das principais críticas dele em relação à igreja da época é a questão da corrupção. Então, a alternativa certa seria a D aqui, né? Todas as anteriores estão corretas. E a terceira, qual é o nome dado ao documento elaborado por Martin Lutero contendo essas críticas, né? Onde ele coloca essas críticas, né? São as 95 teses? Exatamente, né? O que a gente falou, que a gente pesquisou aqui no documento, são as 95 teses de Martim Lutero, né? Então, não é carta de Lutero, não é críticas à igreja, né? São as 95 teses que ele foi lá, corajoso que foi, pregou na porta da igreja para criticar os caras lá. Certo, galera? Então, é isso. Não deixem de fazer atividade, não deixem de ver as nossas aulas também lá no centro de mídias, ok? Então, por hoje é só. Boa sorte, boa semana para vocês e até mais, pessoal.